Olá a todos! Hoje temos uma live sobre direito do trabalho. A gente vai tratar sobre as mudanças que vieram com a pandemia nas legislações trabalhistas. Vou chamar agora a parceira Marciele, que vai participar da live. Marci, eu não consigo ter colocado isso que tu não pode participar, tu tem que solicitar a tua entrada. Estamos aguardando a todos. Enviem aí para as pessoas poderem assistir nossa live no aviãozinho que tem aqui. Estou só aguardando a parceira Marciele, advogada, que vai fazer a live comigo. Não esqueçam de compartilhar a live para mais pessoas poderem ter acesso ao conteúdo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre as alterações trabalhistas que vieram com o coronavírus, um resumão do momento atual, né? Já que muitas coisas se alteraram em razão de medidas provisórias que viraram lei, outras caducaram, não tem mais vigência, então a gente vai falar sobre essas alterações que tiveram. Assim, estou aguardando a Marciele. Oi! Deu, Boa agora sim. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como é que está, Lorena? Tudo bem, tudo bem. Tava ansiosa para nossa live hoje. Sim, eu também. Vamos começar me apresentando, então. Boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Lorena, sou advogada, eu atuo na área trabalhista e de família, né, preponderantemente. E eu convidei a Marciele, que também é advogada na área trabalhista e também nas áreas civis, para conversar comigo hoje sobre algumas alterações trabalhistas que vieram agora com o coronavírus, que a gente sabe que teve tantas mudanças que vieram agora com o coronavírus nessa parte trabalhista, tantas coisas mudaram, né, e se alteraram por causa das relações trabalhistas que ficaram diferentes do nosso novo normal, né? E com isso também as leis, as legislações, elas têm que se alterar para abarcar essa situação que a gente está passando no momento, né? Que é tão delicada e por isso que ela precisa de legislações rápidas e que contemplem este momento, essa situação que a gente está passando. Então, em razão dessas mudanças, a gente resolveu realizar uma live para conversar com você sobre essas situações, principalmente nessa parte que envolve coronavírus e relações de trabalho. E quer se apresentar, Márcia? Bem, boa noite a todos. Eu quero agradecer à doutora Lorena pelo convite. Eu quero agradecer a todos os presentes que estão aqui nos assistindo, né, nos prestigiando. A Lorena tocou num ponto bem importante, né, que a nossa área trabalhista, como a gente atua, tem acontecido tantas mudanças, né, importantes que tanto de um lado, né, quanto do outro, ou seja, tanto do lado do empregador ou do lado do funcionário, é importante, né, a gente divulgar aí, né, as principais informações. Eu sou a doutora Marcele Bento, eu atuo em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na área de direito do trabalho, direito empresarial trabalhista, né, tanto relação ao empregador quanto ao empregado, e eu tenho pós em planejamento tributário, atuo nessa área também. E, e é isso, eu fico à disposição aí de vocês. Fiquem
Fiquem bem à vontade para nos mandar as perguntas aí. Isso, tem agora a live, ela disponibiliza um quadradinho que tem um ponto de interrogação. Daí, se vocês quiserem mandar a pergunta de vocês ali, ou se quiserem mandar no chat também, a gente vai ler. A diferença de mandar a pergunta ali é que a gente consegue selecionar, seu nome aparece na live, tem a participação mais ativa, mas se quiserem mandar as perguntas no chat também. Então, nosso primeiro ponto que a gente quer conversar com vocês é sobre teletrabalho, essa diferenciação entre home office e teletrabalho, né? Muitas pessoas, elas se confundem com a normativa, agora a pessoa está trabalhando em home office, né? Trabalhando em casa. Que muitas pessoas tiveram que ir trabalhar em casa por causa da contaminação, né? Prevenção da contaminação do coronavírus. Então, muitas pessoas vieram trabalhar em casa por um curto período de tempo. E qual que é a diferenciação do teletrabalho e do home office, né? Você foi mandado trabalhar em casa por um curto período de tempo, isso é home office. Mas se você trabalha em casa com um contrato que diz quem vai custear a internet, a luz, seus adicionais, se tem um contrato que diz que você vai trabalhar em casa sempre, por exemplo, a gente tem aqueles casos de jornalistas, de fotógrafos, de editores, de essas pessoas que trabalham mesmo no computador, que podem fazer seu próprio horário em casa, né? Então, essas pessoas trabalham no regime de teletrabalho, que é um contrato que regulamenta tudo isso, né? E esses contratos têm que ser bem descritivas ali, né, Marci? Sobre o que vai ficar a cargo do empregado ou do empregador custear, né? Exatamente. Até mesmo como tu bem falaste, né? Pelo fato da pessoa estar em casa, né? É muito fácil aí acabar acumulando funções, né? Então é bem importante assim que esteja tudo bem especificado no contrato de trabalho, né? As funções daquele empregado, né? Principalmente se como vai se dar um controle de jornada, se vai ter ou não vai ter, Isso né? é. Também se o controle de jornada vai ser feito pelo próprio sistema da empresa, né? Que geralmente é o login, logout, né? Isso. Então, quais vão ser as tarefas daquele empregado, Isso. né? Também é bem importante. E também, né, os desempenhos, né, que aquele empregador vai realizar, né, na empresa. Então, tudo isso, né, é muito importante estar expresso aí no acordo individual, né, ou no acordo coletivo Claro. que ampara aí. Isso, muitas empresas elas utilizam aqueles softwares, né, aqueles programas que quando a pessoa, o empregado loga, e a partir daquele momento já estão sabendo se ele está trabalhando, né, conta o tempo de trabalho. Mas a maioria das empresas, por não possuírem esses softwares que são mais avançados, né, são mais tecnológicos, elas não possuem, né, esses tipos de programas. Então, o empregado que trabalha em teletrabalho, né, em casa, de forma bem especificada no seu contrato que ele trabalha em teletrabalho, né? Ele não tem direito à hora extra. Então, ele não pode depois pedir num processo judicial trabalhista essas horas extras de que ele trabalhou a mais, porque não tem essa comprovação, né? Em regra, o teletrabalho não tem direito à hora extra, mesmo que você tenha acesso a esses softwares que contam o tempo que você trabalha, né? Essa é a alteração. A pessoa que trabalha já na empresa tem os direitos normais, a teletrabalho, né? Porque lá tem a contagem do tempo que você está laborando. E o Sim, teletrabalho, sim. ele antes, né, antes da pandemia, a legislação trabalhista, ele só determinava que era só para pessoas que trabalhavam nos meios de comunicação, tecnologia da informação, né? E agora, com o coronavírus que veio essas medidas provisórias novas, essas legislações provisórias que a gente chama, que elas são só por um curto espaço de tempo, elas deram esse regramento de que qualquer área, qualquer pessoa que trabalha em qualquer área pode trabalhar em regime de teletrabalho, né? Então foi essa flexibilização que eles deram em razão dessa circunstância que a gente está passando, né? Sim, foi uma atualização, uma novidade bem importante, né, que a Lei 14.020 trouxe para nós, Uhum. né, principalmente, né, porque o home office ele já estava sendo previsto na reforma trabalhista e tal. Só que não estava sendo tão aplicado, né, se tu parar para pensar, né? Sim.
a gente tinha ainda, né, aquela cultura, né, de todos os dias bater o ponto, né, na empresa, por mais que às vezes não fosse necessário, Claro, né, por mais que às vezes aquela função poderia ser muito bem desempenhada em casa, sim, entendeu? Então, essa novidade da Lei 14.020, assim, veio muito a calhar, uhum, né, essa nova modalidade de trabalho, uma que coloca o empregado, né, em mais segurança, né, em casa, trabalhando em casa, né, nessa situação atual de pandemia, sim, né, e também fica uma opção aí para o empregador colocar aquelas pessoas que estão no grupo de risco claro, em trabalhar em casa, sim, né, e isso evita, né, também aí o desemprego, né, evita que estimula com que aquela relação de emprego continue, né, vigendo. Então, é muito importante o home office, né? claro, com certeza. E uma das coisas que, uma das principais como é que eu vou dizer? Uma das principais regras que tem na CLT em relação ao teletrabalho, o regime de teletrabalho, é essa alteração de quando a pessoa passa de trabalho presencial para teletrabalho e depois teletrabalho para presencial, né? Quando quem escolhe se você vai trabalhar em regime de teletrabalho é o empregador, né? Seu chefe que vai determinar se você vai trabalhar dessa forma ou não. E para você trabalhar em casa, por ser uma forma mais fácil, né? Que todo mundo sabe que trabalhar em casa não é fácil, né? Que se mistura com as atividades domésticas e acaba dando essa confusão aí, né? Mas para alteração de regime presencial para teletrabalho não tem prazo nenhum. Ele determinou ontem, você vai trabalhar hoje em casa, né? Mas esse retorno do teletrabalho para o presencial, ele tem aí um prazo de 15 dias até para o empregado se ajustar. Ah, o filho tá ficando comigo, agora eu vou se ajustar. Aí eu tenho um período para ele botar o filho numa creche, né? Ajeitar essa situação, porque ele não vai estar mais em casa para poder auxiliar, né? Antes que a gente sabe que muda aquela rotina, né? E para ele retornar à rotina do presencial, de regime presencial, daí tem esse prazo de 15 dias para o empregado ele se ajustar ali em casa. Exatamente, até para não ser pego de surpresa, porque, né, tu acaba mexendo com a rotina, né, daquele funcionário, né? Claro. Então, para não ser pego de surpresa, tem esse prazo mínimo para o empregado se adequar, né? Sim. E a principal coisa, né, que a Marci falou em relação a esse contrato específico que precisa ter, né, no regime de teletrabalho, quem vai custear a internet, quem vai custear a luz, a água, o telefone, né, são coisas que a gente usa muito enquanto a gente trabalha, então tem que estar ali no contrato explicado certinho quem que vai arcar com o quê, porque depois não adianta pedir em processo judicial um ressarcimento se não estava no contrato que era tu que ia arcar, né, não adianta, né, essas Exatamente. despesas, né, Tem que que tem. ficar tudo, tem que ficar tudo muito bem especificado, né, Lorena? Claro, É a questão de como é que vai se dar, né, as despesas de luz, as despesas, né, da internet, as despesas, né, da mobília ali, por exemplo, se o empregado tiver que comprar um computador, né, que ele não tem em casa, um móvel para ele poder trabalhar, claro. né, digamos, né, então tudo isso tem que ficar bem especificado, né, e de modo algum, né, o empregado deve arcar com essas despesas aí que vier a demandar, Sim, né? A não ser, claro, que após esse período, né, de home office, né, que ele retorne à empresa após essa pandemia, se ele ficar, né, com aqueles bens que a empresa adquiriu para ele. Mas, do contrário, de modo algum, aí o empregado tem que arcar com algum eventual desconto aí, né, que o empregador venha fazer no salário dele, isso. Por né? outro Se lado, bem né, também um ponto importante da gente falar é em relação aos vales transporte e alimentação, né? Por o empregado estar trabalhando em casa, o empregador ele não tem a obrigação de pagar esses benefícios que o empregado tem direito, né? Já porque ele não vai estar se deslocando, ele não vai estar. O benefício do vale alimentação ele é pago, né? Porque a pessoa trabalha fora, então, tecnicamente, ela teria que comer fora, e como a pessoa está trabalhando em casa, mas é tudo isso ajustável. Se no seu contrato você colocar não, eu vou querer receber ainda o vale alimentação, né? Como ainda um auxílio de alimentação. Então, tudo o contrato
tem que estar no contrato especificado certinho quem vai custear o quê. Por isso que é tão importante, né? Porque quando você vê, não coloca nada e você perde o direito do Vale Alimentação e Vale Transporte, que a gente sabe que dá bastante aumento ali no valor do salário do empregado, né? Que qualquer aumento para ele é valioso, né? Naquela situação. Sabe, Lorena, tu tocou num ponto muito importante. O que que eu tenho orientado às empresas? Obviamente que o Vale Transporte, o empregado não vai utilizar, né? Sim. E pode muito bem ser suspenso, né, nesse período. Com relação ao Vale Refeição e Vale Alimentação, né, tem que ficar bem claro no acordo individual. Por quê? Porque comumente os funcionários utilizam o Vale Alimentação em rede de supermercado, Uhum. né? Então, e o Vale Refeição em restaurantes, né? Sim. Então, como ele não, como o funcionário, né, vai continuar comendo, né? O que eu tenho orientado nesse sentido é manter o vale alimentação, né, para o funcionário vir a poder utilizar nas redes de supermercado, né, que para ele continuar tendo esse benefício da alimentação, né, que isso não tem como fugir, diferentemente do vale transporte, né, que eu não vejo necessidade, né, durante esse período que ele está em home office, né, da empresa manter o vale transporte. Claro. Sim, eu também acho. Por isso que é tão importante esse contrato, né? Porque você vê, no seu caso, tem uma assistência, né, jurídica, né, que você está prestando. Mas no caso de um empregado que não, né, que nem não olha ali direito o contrato que ele está assinando, né, quando vê ele arca com uma coisa, depois vai, mas eu não, eu achei que eu ia continuar recebendo, não é bem assim. Por isso que você tem que estar bem atento ao contrato que você vai assinar, né, com a empresa. Sim, sim, sim. Tem que ficar bem especificado, né, no acordo individual aí, até porque hoje, né, o empregador com o empregado pode, eles têm, né, uma maior liberdade, digamos assim, claro, né, ressalvado qualquer tipo de abuso ou ilegalidade, né, que venha a ferir os direitos dos trabalhadores, Uhum. né, então, fora isso, o empregador e o empregado têm toda a liberdade para acordar aí o que for mais conveniente, né. Sim. Outro ponto que a gente pode falar também é dessas mudanças que teve uma medida provisória no meio do caminho aí do coronavírus, né, que foi a 927, e depois ela não foi convertida em lei. Então, várias coisas que estavam caracterizadas nela, que as pessoas estavam fazendo naquele período, porque a gente fala, né, que aquele período do coronavírus como se o corona já tivesse passado, né, mas na verdade ainda estamos vivendo essa situação, né. Mas o que a gente pode ver é que o governo ele não determinou um aumento dessas regulamentações. Por exemplo, vou explicar para vocês. Tinha uma medida provisória 927 que falava que os empregadores eles podiam dar as férias até em 48 horas, né? Podiam, porque o empregador ele tem que falar para o seu empregado, né, que ele vai entrar de férias em tal período em 30 dias antes dele entrar em férias, né? Comunicar com 30 dias de antecedência. E essa medida provisória veio e falou: não, você pode avisar com 48 horas, né? Porque a gente estava vivendo um momento de emergência, e agora ela caiu por terra, porque ela não foi convertida em lei, então ela caiu por terra essa medida. Então agora você tem que avisar com 30 dias. Só que a gente ainda tá vivendo essa situação do corona, né? Então a gente tá passando um limbo aí, né? Uma situação que a gente tem que avisar as coisas antes, tem que fazer tudo conforme a legislação normal, né? A legislação trabalhista normal, sem medidas provisórias. Mas a gente ainda tá passando na situação de corona, né? É uma situação bem peculiar, né, Marci? Sim, e lembrando que aquelas medidas, né, na época, né, dessa medida provisória quando está em vigência, continua valendo, Uhum. né? E só, né, claro, depois, né, digamos, os novos contratos, né, após a caducidade aí dessa medida provisória, é que daí tem que seguir conforme a CLT, né? Sim, Mas durante a vigência da MP 927 aí que tu mencionaste, tem que manter o que foi acordado. claro. Outro ponto também que a gente tem é das férias, que você só pode usufruir das férias depois que você completa um ano inteiro de trabalho, né? E com essa medida provisória, ela tinha falado que você podia ter um adiantamento das suas férias, né? Gozar de férias, né? Usufruir de férias que você ainda nem teve direito, nem completou o seu tempo e você já podia usufruir, né? E agora retornamos ao normal, né? Agora você tem que completar os 12 meses de um período aquisitivo que a gente chama, né, para depois que você adquirir esse período, daí você pode usufruir das suas férias. Mas antes podia esse adiantamento, né? Exatamente. Agora, poucas medidas foram absorvidas, né, pela Lei 14.020, que foi aí a que
a que veio a juntar, né, aquelas duas medidas provisórias principais aí durante depois do período, depois do decreto da calamidade pública, em 11 de março, se eu não me Sim. engano, salvo engano. E então foram as duas medidas provisórias que aí deram um norte, né, do que fazer, né, do que as empresas poderiam fazer da Sim, emergência, né, é o 93697. claro. Aí, com isso, veio, né, a Lei 14.020, que absorveu parte, né, das medidas, né, emergenciais que essas medidas provisórias traziam, né, em seu texto. Uhum. Teve aquela situação também do banco de horas, né? Que você. O banco de horas normal é quando você trabalha mais para poder folgar depois, né? E agora, com essa medida provisória, eles tinham determinado que você podia folgar, né? Para depois você recuperar aquele tempo, trabalhar mais depois, deixa para trabalhar depois. Só que agora também isso foi uma coisa que caiu agora, né? Com essas saídas das medidas provisórias, né? Que a gente chama, porque agora você voltou, está normal, tem que trabalhar para depois você folgar, né? E eles também tinham determinado que podia compensar lá na frente, depois de 18 meses. Agora voltamos também ao normal, né? Essa compensação para você tirar esse tempo que você teve a mais de trabalho, né? Agora voltamos ao normal, que é de 12 meses, né? Um ano aí para você tirar o Isso seu agora, banco de horas. isso agora é pela CLT, né? Uhum, Normal, com a legislação vigente, né? uhum. E também a situação das horas extras, né? Por a gente estar em um momento de pandemia, o que as medidas provisórias, isso foi uma coisa que a lei também determinou, né? Que as pessoas fizessem até no máximo duas horas extras agora nesse período de pandemia, já que a gente está nessa situação de prevenção, né? Por que a gente realiza mais horas extras se a gente está querendo se prevenir? Não tem sentido nenhum, né? Então, cortar um pouco essas situações das horas extras, né? Até pra gente buscar essa prevenção, ficar mais em casa, né? Sim, e adotar, né, ah, as medidas de prevenção, né, que é o que a gente tinha falado antes, né, que é o home office, né, Sim. que é a forma que mais vem, né, aí a beneficiar o empregado, porque ele, né, fica em casa, né, não se expõe, Claro. né, e mantém a relação de emprego, né. Uhum. Então, tem que apelar, digamos assim, para essa medida mais benéfica aí ao empregado, né? É um ponto que os empregados, eles, muitas vezes os empregados, eles veem as horas extras como uma forma de aumentar ainda mais seu salário, né? Mas infelizmente a gente tem que ter nesse momento um bom senso aí por causa da situação que a gente está passando, né? Porque todo mundo está querendo se ajustar para menos prejuízo possível, né? Ainda mais que já estamos passando por uma crise grande, né? Então a gente tem que tentar ter um bom senso nessa situação, né? E outro ponto também que a gente pode falar é sobre essa suspensão e redução de jornadas e de salários, né, Márcia? Tu quer falar um pouco sobre isso? Sim. Bom, então a suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho e do salário foi a medida aí da 14.020 mais utilizada, Uhum, né? Digamos assim, porque é uma folga, né? Que a empresa ganha, se beneficia através do benefício emergencial, uhum, né? Que é o bem, uhum. chama. E que é uma forma de que o governo ele paga uma porcentagem, né? E a empresa arca com a outra metade, né? Uhum. Com a outra. Então é o que eu tenho visto, assim, digamos assim, que 90% das empresas que não estão com os funcionários em home office, eu vejo que eles estão buscando, né, a suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada e o salário, né, Sim. através dessa opção, né, que a Lei 14.020 traz, Sim, foi uma alternativa né. que eles É uma encontraram para reduzir os custos, né? respiro. É uma forma da empresa ganhar um respiro, né? Uhum. Ter um respiro para poder, né, enfrentar essa crise aí. Sim.
E daí a gente tem essa situação da redução redução ou suspensão da jornada, né? A gente tem a suspensão da jornada que pode ser até antes. Começou com poucos prazos, 90, depois aumentou 120, agora a gente está ainda com 120 dias, né? E pode suspender, pode reduzir a sua jornada e até tem os percentuais lá que a gente utiliza, mas são coisas mais técnicas, né? Mas o que vocês têm que ter em mente é que pode ocorrer essa redução da jornada e com isso vai reduzir o seu salário também. E quem é que vai arcar com parte dessa redução do seu salário, que ele é reduzido? O governo, por meio de um benefício emergencial, que não tem nada a ver com auxílio emergencial, um benefício emergencial que é o governo que vai auxiliar as pessoas e a empresa, principalmente, né, nesse momento, já que foi reduzido. Então, o empregado não ganha como antes, né, mas ele tem uma redução de pelo menos uma parte de 60%, 70% do seu salário, pelo menos é pago para ele ainda, né? Lembrando que tem a hipótese, né, a possibilidade do empregador fazer aquela ajuda compensatória. Uhum, Ou seja, digamos que lá que o empregado ganhe X por mês, uhum, né? Ganhe 2.000, digamos, tá? E aí o empregado vem, né, acostumado com aqueles R$ 2.000 durante todo o mês, né? sim, E aí daqui a pouco veio essa notícia, né, de que, ó, teu salário vai reduzir para R$ 1.000, uhum, né? Porque eu vou reduzir o teu contrato de trabalho para o governo me ajudar, né, a pagar teu salário através do benefício emergencial. E uhum, aí o que o empregador pode. Para o empregado não sofrer tanto impacto, né, no orçamento, ele pode dar uma ajuda compensatória, que isso é feito por acordo individual, uhum, né? E lá ele estipula quanto ele vai ajudar, né? Ah, eu vou te ajudar com R$ 500 a mais, né? uhum. Tu em vez de ganhar 1.000, né, do que tu ganhava lá 2.000 antes, tu vai ganhar 1.500, ou seja, na verdade, teu salário vai reduzir só R$ 500, Sim, né? Ou seja, uma forma do empregado não vir a sofrer tanto impacto, uhum. né, no salário, né? Mas só que isso tem que ficar bem claro, né, num acordo individual. Claro, tudo bem acordado direitinho ali, né? É uma forma de minimizar ali o prejuízo do empregado, né, nesse momento, né? Exatamente. Outra situação que a gente pode falar agora, puxando esse gancho aí de reduzir o prejuízo, né? É a situação das gestantes, né? Que agora a gente teve essa situação dessa nova portaria que houve com as gestantes, de que delas serem consideradas de risco ou não, né? Às vezes a gente acha, a gestante é uma pessoa de risco, né? Ela tá carregando, né? Tá gestante, tá carregando um bebê. Seria, obviamente, uma pessoa de risco, mas não, né? Agora é só com um atestado, né, Márcia? Então, o que que acontece? O, Teve uma mudança aí que nos confundiu bastante, né? Teve uma portaria conjunta aí, a portaria número 20 de 2020 agora, do Ministério da Economia, e que trazia, né, as doenças clínicas, né, de riscos, né, as consideradas de risco. E aí foi incluída as gestantes, né, que antes não eram, aí daqui a pouco foram incluídas ali. Uhum. Só que daí no outro dia no outro dia do prazo, né, quando a portaria ficou em vigência, o governo federal decidiu que elas não estavam mais no grupo de risco, Uhum. só a de alto risco, né? Uhum. Só as gestantes de alto risco. E que isso, então, tem que ser comprovado, né? Através de um laudo médico, Sim. certo? E para ficar comprovado, né, que ela não pode trabalhar, né, nas dependências da empresa, né, porque a gestação dela, né, em razão, né, dessa pandemia aí, a, a uma situação grave, né, de risco e de Seria só, não seria só, então,
o empregador diminuir para 1.500, na verdade, seria nesse caso, né? Mas o que a gente está tentando é para auxiliar o empregado. E o empregado pedir isso ao seu empregador, né? Às vezes o empregado nem sabe que tem esse direito de pedir esse auxílio. Exatamente. Medida compensatória. Que o empregador pode auxiliar ele mais financeiramente, né? Então, por exemplo, se você for ver, essa situação só um pede, então ele só auxilia um e não auxilia 9, entendeu? Então, né, não é uma coisa que esse auxílio não é uma coisa que ele vai dar para todos os empregados, né? Ele só dá para alguns, se o empregado solicitar esse tipo de auxílio financeiro, né? Exato. Tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo. Agora travou. Marci, tá me ouvindo? Eu travei aqui, eu travei aqui na... Travou um pouquinho. Tu quer responder? Tu quer Agora, responder a agora voltou. Quer responder a pergunta da Duda Maria, que ela perguntou ali em cima? Qual pergunta, Lorica? Eu não acompanhei. Ela perguntou assim, ó. Desculpa. Ela falou: meu namorado foi demitido agora e o patrão quer pagar as verbas rescisórias em 5 vezes. Perguntou se isso pode. Assim, não tem nenhuma tipo assim, na lei não diz nada de que as verbas rescisórias devem ser pagas à vista. Não existe isso, né? Não, né? Ele tem, é um acordo, né? Ele aceita esse parcelamento ou não aceita. Então, ele pode reduzir as parcelas do parcelamento desse pagamento, mas cabe a ele aceitar se ele quer ou não, né? Não tem nada certo na legislação que diz assim, não pode pagar as verbas rescisórias parceladas, né? Não diz nada disso. Mas cabe a ele aceitar e Aí, ele nesse caso, negociar o maior número de parcelas, né, Márcia? aí, nesse caso, né, precisa passar obrigatoriamente por uma homologação judicial, É. tá? Desculpa, eu não vi quem é que perguntou, mas precisa obrigatoriamente passar por homologação judicial, tá? Esse acordo. Uhum. Outro ponto que a gente pode falar é sobre essa parte da, da Lei da Liberdade Econômica que a gente teve agora, com essas mudanças que até não foi muito comentado pela mídia, né? Foi uma parte que não foi sobre a liberdade econômica que veio agora em vigor, que ela deu Uhum. pontos bem críticos até se a gente pode analisar. Ela falou sobre o ponto por exceção. Agora as empresas elas não têm mais a obrigatoriedade de ter pontos. Os pontos agora eles só são no caso de exceções. Por exemplo, se a pessoa vai fazer a mais a sua hora aquele dia, se ela saiu, se ela entrou ou saiu de forma diferente, entrou mais cedo, saiu mais tarde. Coisas que podem caracterizar hora extras, ou se ele falhou, essas coisas assim, o ponto agora é exceção, não é mais um ponto, não é mais obrigatório como antes, né? Foi uma das alterações que veio com essa nova legislação, né, Márcia? Exatamente. É uma legislação bem nova, né? Foi do ano passado, Uhum. mas foi bem pouco comentada, né? Se a gente for parar para analisar. E aí ela trouxe bastante novidades, como a carteira de trabalho digital, Sim. né? Preferência Uhum. de a carteira de trabalho digital e o regime de ponto por exceção, ou seja, o empregado vai anotar ali a exceção, né? Que é bem como tu disseste, que é falta, né? Entrou mais cedo, saiu mais cedo, hora extras, etc. Uhum. Né? Esse regime de ponto de exceção, ele já tinha antigamente, né? Muito. E aí aconteceu dele não ser mais utilizado, Uhum. né? Ser considerado ilegal, digamos assim, com o tempo. E agora essa nova legislação do ano passado trouxe de novo, né, a possibilidade do ponto, né, do ponto por exceção, né? Como nós estávamos conversando, também o que mudou é a questão da obrigatoriedade, que antes era
somente a partir de 10 funcionários, hoje é a partir de 20 funcionários. Né? Se a empresa está com 21 funcionários, ela passa aí a ser obrigada a possuir aí qualquer controle de ponto, né? Seja eletrônico, seja cartão ponto, mas ela precisa precisa ter algum método, né, de registro de jornada e do funcionário. Sim, esse ponto ele veio para o ponto antes, né? Ele foi criado para facilitar o empregado quando se ele fosse comprovar uma hora extra no trabalho, né? Porque a gente sabe que o empregado ele é uma parte tipo, suficiente ali, né? A gente tem um empregador que tá ali a parte de tudo que está acontecendo. O empregado, se ele vai reclamar alguma coisa em processo judicial, ele precisa se munir de para auxiliar o empregado nessa hora de comprovar as horas extras, né? Exato. E também A gente sabe que a vida real, né? A maioria das empresas são isso. É o ponto britânico, ali você assina, sempre coloca os mesmos que é uma crítica, assim, né? Porque a gente sabe que isso tá buscando, assim, perceptivamente, se a gente for olhar por princípios e tudo mais, é uma forma de reduzir ainda mais essa proteção para o empregado, né? Mas a gente sabe que na vida real o ponto só seria mesmo assim necessário nesses casos de coisas diferenciadas. Entrou mais cedo, saiu mais tarde, horas extras, ou fez menos que o horário, né? Ou faltou. A gente sabe que o ponto seria para isso mesmo. Então, quem sabe na prática, se ele vem se aproximar. Hoje a live não. Internet deu uma travadinha bem na hora do teu raciocínio. Ah, que coisa. Deve ter um monte de gente fazendo live essa hora, daí dá um congestionamento de lives. A gente tá no lugar de pico do Instagram, né? Isso aconteceu comigo em outra live. Tinha tantas lives acontecendo na mesma hora que deu uma travada. Mas o que eu estava dizendo era que esse ponto, né, esse ponto realizado agora só nessas formas diferenciadas, que vai ter só quando a pessoa faz hora extra, ou se ela saiu mais cedo, né, tá faltando tempo, ou se ela tá faltando, ele se aproxima mais da vida real, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas usa um ponto britânico, né? Que é só assinar a entrada e a saída, sempre coloca os mesmos horários. Então, talvez esse ponto ele se aproxime ainda mais da vida real, né? Que essa lei da liberdade econômica, essa legislação nova que a gente está comentando, é essa dispensa de alvará se o empregado ele realiza um negócio que não é considerado assim, que ele é considerado de baixo risco, é dispensado o alvará, essa licença, autorização para poder funcionar. E isso é bem subjetivo, né? Porque a gente. Uma coisa é a percepção, né? Outra coisa é se realmente é uma situação de baixo risco, né? E dispensar alvará, autorizações, licenças, isso é uma coisa muito séria. Eu acho. Tem prós e contras, né? Tudo é interpretação, né, Márcia? Por um lado, diminuir a burocracia, né? Mas por outro, a gente não sabe que tipo de empresa ia né, tá abrindo aí com alvará tão rápido assim, né? Hum. E o próximo ponto que a gente gostaria de falar é sobre, né, o empregado, né, que contrai o coronavírus. Quer falar sobre esse ponto, Márcia? Sim. Então, o que aconteceu? No dia 1º de setembro, né, foi Uhum. publicado pelo Ministério da Saúde aí uma portaria, número 2309, que atualizou aí, né, a lista das doenças relacionadas ao trabalho, né, e tornaria aí o coronavírus como uma doença ocupacional, Uhum. né. Acontece que houve aí bastante divergência, né, e aí, com isso, foi tornada sem efeito, certo? Essa portaria 2309. E aí, no dia 2 de setembro, foi publicada uma outra portaria, do número 2345, aonde tirou, né, o coronavírus da lista das doenças relacionadas ao trabalho, ou seja, né,
O coronavírus agora ele já não é mais considerado uma doença ocupacional. Ressalvaram, né, o caso de profissionais que lidam diretamente com o risco, né, do contágio, né, Uhum. como médicos, enfermeiros, né, os profissionais de saúde, né, em geral. Fora, né, esses casos aí importantes, né, essas exceções importantes que são os profissionais de saúde, né, que já como não há possibilidade de comprovar esse nexo, né, de contágio no trabalho, o coronavírus, né, já não pode ser considerado doença relacionada ao trabalho. Uhum. Seria só nos casos, então, de profissionais que têm esse contato direto, assim, né? Médico, enfermeiro, essas pessoas Os profissionais de que trabalham mais em profissionais da saúde, hospitais e tudo mais, né? exato. Uhum. Você fica afastado pelo seu trabalho até 15 dias, né? E a partir do 16º dia você fica ali sendo auxiliado pelo INSS, né? Você fica encostado ali com um auxílio doença, né? Então você consegue receber esse auxílio e ser caracterizado o coronavírus como uma doença ocupacional porque você está realizando um tratamento a longo prazo, né? Está se recuperando. Então, essas situações mais peculiares, né? E é bem importante essa caracterização, né, de ser considerada doença ocupacional se a pessoa só trabalha na área da saúde, né? Porque a gente sabe que isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, pessoas entregadores, quem trabalha no comércio, tem muito contato com as pessoas, né? Os entregadores estavam trabalhando bastante agora, né? Nesse período de pandemia deu bastante protestos dele, né? Que eles queriam que fossem reconhecidos mais os trabalhos deles. Então, esses profissionais que trabalham, às vezes, em contato com as pessoas, têm a chance de contribuir. Só que nesse caso entra na exceção, né, que se comprovado aí o nexo causal, aí é considerado doença ocupacional, né? Sim. E aí, nesse caso, o fiscal do trabalho, né, exige aí que as empresas emitam o CAT, né? Uhum. É subjetivo, né? Basta você comprovar se você realmente conseguiu, se você contraiu o coronavírus estando trabalhando, mesmo que você não trabalhe nessa área da saúde, né? Exatamente. E a gente também tem aquele ponto que a gente queria falar sobre o empregado que ele se recusa a utilizar máscara, esses EPIs, né, no trabalho, que a gente sabe a importância desses EPIs, né? Os EPIs são tão importantes para garantir a saúde, a proteção do trabalhador, né, auxiliar ele no trabalho. Isso é uma coisa que só tenta agregar, né, auxiliar, ajudar o empregado. Então, nesse caso, né, o que eu tenho acompanhado bastante notícias relacionadas a isso, né, essa recusa dos empregados em fazer o uso, né, da máscara, fazer o uso correto aí dos EPIs, né? Mesmo antes da pandemia acontecia muito. E agora, antes eu estava lendo uma notícia que me chamou muita atenção, uma jurisprudência do TRT9, Uhum. onde o empregado simplesmente pegou o EPI e, né, se recusou, jogou no chão, né? Então, o que acontece? Em meio a uma pandemia, constitui aí, né, um ato faltoso, Uhum. né? O empregado recusar a utilizar máscara sem qualquer justificativa, né? E como é que é essa justificativa? Se ele não pode Sim, utilizar a máscara, se ele não pode fazer uso da máscara, ele vai ter que comprovar isso por meio, né, de um atestado médico, sim, né? Do contrário, constitui um ato faltoso. Porém, isso, né, de modo algum autoriza já o empregador de plano a demitir o empregado por justa causa, né? sim, Porque a gente sabe, a justa causa, ela é um ato, assim, é a última ratio, né? sim. A última. É uma, é a última opção. Uhum. Então, o que que o empregador pode fazer nesses casos, né? O empregado se recusa a utilizar máscara, né?
fica aí autorizado a dar uma advertência, Uhum. né? Até 3 advertências. As advertências, elas não são previstas na CLT, né? Mas, pelo que a gente acompanha, é um ato aí bem comum, né? Que tentou, tentou educar, digamos assim, né? Entre aspas, aquele empregado que não quis fazer o uso do EPI, né? E depois, né, dessas 3 advertências, cabe o quê? Daí, no caso, cabe a suspensão por até 30 dias, como autoriza aí o artigo 474 da CLT, né? Sim. Não resolvendo essa situação, né? Não resolvendo a situação se o empregado ainda continua, né? Ainda insiste em cometer aquele ato faltoso, Uhum. aí sim, né? É autorizado ao empregador né, se utilizar aí da penalidade mais gravosa, né, que é a rescisão por justa causa. Uhum. Sim. É uma coisa que não tem, não tem justificativa, né? Até se ele junta, é difícil um médico que vai dar um laudo, uma, um atestado, né? Que é habilitado de utilizar máscara, porque eu nunca vi, nunca noticiei, nunca verifiquei nenhuma notícia, assim, de alguma justificativa que dessem, ainda mais um médico dando, de que uma pessoa não pode utilizar máscara, né? E ainda mais sendo, né, a máscara parte do IPI, importante para proteger esse profissional, né, individualmente, ali, reduzir qualquer tipo de ameaça, né, risco que ele pode ter de contaminação do coronavírus e até de outros tipos de doenças, né, que a gente sabe que se contaminam com a saliva ali, no ar, né? Sim, não só com risco de contágio para o empregado, como para os outros colegas, né? Claro. Então, se não tiver esse laudo, esse atestado, né, explicando, ó, esse empregado que não pode utilizar máscara, do contrário, é um ato faltoso, certo? E aí, o empregador tem todo o direito, né, de tomar as medidas aí, né, de advertência, de suspensão, né, e por último, né, a atitude aí mais dura, né, que é a demissão por justa causa, né? Sim. Mas somente após, né, esses, esses atos, né, mais brandos, digamos Sim, assim, essas né? advertências vão servir para dar aquele aviso, né? Ou tu muda esse teu comportamento, ou depois de várias advertências, tu pode ser demitido por justa causa, né? Então ele fica sendo avisado ali várias vezes, né? Não, para depois não pegar de surpresa, né, Márcia? Isso, por 3 vezes, né? Sim. Como eu disse antes, a advertência por 3 vezes é um método bem utilizado e que a gente encontra nas jurisprudências, né? E após isso, a suspensão por 30 dias. Daí essa, sim, é prevista na CLT, né? No artigo 474. Uhum. Outro item também que é muito questionado, né, é essa parte da falta, né? Se você falta estando contaminado com coronavírus, vai ser descontado ou não, né? Os primeiros 15 dias que você fica ali, né, dispensada, né, se curando do coronavírus, né, não é uma falta abonada, né, no trabalho. Não é descontado, mas depois se você, ficou situação mais grave, vou ter que realizar um tratamento, e aí você vai ficar encostado no INSS, né, daí a partir desse 16º dia você vai ter que conseguir um auxílio doença pelo INSS para continuar seu tratamento, e daí você vai ficar suspenso ali do contrato de trabalho, né, vai ficar suspenso da empresa que você está trabalhando, né, Márcia? Isso, desde que, né, aí a Covid-19 tem aí o nexo causal, do contrário, se caracteriza, não se caracteriza doença ocupacional, né? Sim, sim, sim. Agora, se o empregado, né, tem esse risco no próprio emprego, né, no próprio serviço, como a gente conversou antes, é profissional de saúde, trabalha, né, na linha de frente aí, né, na prevenção aí Uhum. do coronavírus, profissionais de saúde médica, enfermeira, etc., né, tendo esse nexo causal, de que o empregado,
né? Se contaminou no serviço, Uhum. né? Sim, né? Considerado uma doença ocupacional, Sim. né? Do contrário, né? Não é considerado. Sim. Outro ponto que é muito perguntado também é aquela questão da empresa, quando a empresa faz aquela parada, né? A empresa deu aquela parada por causa do coronavírus, né? Suspendeu suas atividades, deu aquela parada. Será que eu posso ser descontado das minhas férias por causa dessa parada da empresa, né? Em regra, a gente sabe que não, né, Márcia? De forma alguma. De forma alguma, o empregado pode arcar com os riscos, né, do negócio aí, do empregador, Uhum. né? De forma alguma, ele deve sofrer qualquer prejuízo que a empresa venha a sofrer, né, nessa pandemia aí. Sim, a gente só tem aquela exceção, Aí que né? entra- aí que entra- Sim, só ia complementar que é importante, né, aquelas medidas da 14, da Lei 14.020, né, que é colocar o empregado em home office ou reduzir o contrato, reduzir o salário, jornada, suspender o contrato de trabalho. Agora, manter todos, né, manter a empresa como estava antes da pandemia, é óbvio que tu vai sofrer um baque, né, Uhum, no teu orçamento, né? Então, todas as empresas, né, com certeza sofreram algum tipo, né, de queda aí, né, claro. no orçamento. Então, tem que apelar, né, digamos assim, tem que apelar para essas medidas, né, e jamais passar para o empregado qualquer tipo de prejuízo, Uhum. né? Sim, só temos aquela exceção nesse caso, né, da empresa. Quando é que será que ela pode descontar, vamos dizer assim, né? Se a empresa ela dá férias coletivas para todo mundo da empresa, deu férias para a maioria das pessoas, só deixou ali poucas pessoas trabalhando para suprir o mínimo da empresa, né? Geralmente fazem isso, né? Então, se eles podem descontar nas suas férias, se realmente for caracterizado férias, né? É meio lógico, mas muitas vezes os empregadores eles não informam direitinho o que eles estão procedendo. Não, vocês simplesmente vão para casa que a gente está parando. Não, eles podem, né, devem informar direitinho os empregados de que aquelas férias que eles estão dando para a maioria dos empregadores se trata de férias coletivas e por isso eles podem descontar essa paralisação que está acontecendo, que na verdade se trata de férias coletivas, da contagem das férias ali do empregado, né? Caso contrário, ele não pode, né? O empregado ele não pode ficar prejudicado num risco que é o empregador que tem que arcar. Se isso aconteceu, o risco era dele, né? O empregador ele se coloca no risco quando ele abre uma empresa, abre um negócio, ele tem que saber que ele está lidando com as situações que podem acontecer, situações diferenciadas, né, emergentes, né? Exatamente. E lembrando também que as férias coletivas é outra medida aí, prevista na Lei 14.020, né? Lembrando também que para dar férias coletivas, o Uhum, STF decidiu que não precisa ir da anuência do sindicato, habilitando a empresa a recorrer a esse tipo, né, de medida de forma mais simplificada, sim. né? Então, aquela necessidade, né, do sindicato anuir, né, com a vigência aí da Lei 14.020, e também com a decisão recente do STF, já não é mais necessário, Sim, né, para facilitar bastante. sim. É isso, pessoal. Nossa, olha só, a gente já tá com 52 minutos de live. Que rápido que passou, né? Passa muito rápido. A gente vai. É um bate-papo. Ah, não, a gente vai conversando, expondo os pensamentos, as críticas, e quando veja, passou quase uma hora. Verdade. Eu Vocês fico à têm mais alguma disposição dúvida? aí para o Querem mandar pessoal. aqui? Vem aqui no chat que a gente responde vocês. Ainda dá tempo. Pedimos desculpa. Oi? Eu te ouvindo. A live deu uma travadinha uma hora, mas conseguimos retornar pelo menos, né? Não, não saiu do sistema, não caiu, pelo menos. Bem.
Bom, se Estou à ninguém. disposição do pessoal no meu direct. Isso é, se vocês tiverem alguma dúvida. Me sigam, fazendo Vamos meu merchan. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, que ficou ainda em relação às situações que a gente comentou aqui na live, manda no nosso direct, conversem comigo, @lorena.adv e conversem com a Marciele Bento.adv. E aí vocês conversem com a gente, tirem suas dúvidas, se ficou ainda uma situação que vocês querem conversar. Ficam nas redes sociais aqui. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição, né, Marci? Vou deixar a Sim, live estamos sempre, gravada aqui sempre. na GTV. Então é isso, pessoal. Obrigada por todos, viu? Obrigada pela Obrigada, viu, presença. Lori? Tirem print, depois Obrigada pela postem nos presença. stories. É Postem lá. verdade. Obrigada, viu, Márcia, por ter aceitado o meu convite. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.